Bem-vindo ao canal. Aqui você tem informações sobre TV, cinema, arte, política, esporte. Se inscreva, curta e compartilhe. 123 de 2000. Eu solicito que a senhora possa encaminhar à mesa as suas sugestões. Não, presidente, é regimental o meu pedido que seja feita a leitura para que eu possa indicar onde estão os problemas da ata da última Inclusive, eu reunião. peço uma cópia à secretaria da comissão impressa para que a gente possa... Deputadas, não haverá a leitura da ata. Mas Vossa Excelência não está cumprindo o regimento, presidente. Estou. A senhora pode recorrer se for o caso. Com certeza. Não havendo quem queira retificá-la, já descumprindo os ritos regimentais. em votação a ata, os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Contabilizando os votos, senhor presidente. Quem foi contrário, por favor? Presidente, contabilize o voto de quem foi contrário. Anote, por favor, ali quem votou contrário. Quem se manifestou, por favor. Ok. Informo que a sinopse do expediente... Quais foram os deputados contrários? É importante que o senhor leia para a gente saber se foi aferido exatamente. Inclusive, para ficar registrado em ata. É importante. Como é que vai registrar em ata se nem sabe quais são os deputados ainda? Apesar de que a ata, quando a gente desenha... Será alvo das notas taquigráficas, deputadas. A gente não está com pressa. Você precisa fazer essa aferição antes de anotar na ata, presidente. Constará nas atas taquigráficas. É preciso fazer a aferição, presidente. A secretaria vai contabilizar. Quantos deputados? A secretaria vai contabilizar. O presidente, não é a secretaria. Informo a sinopse do expediente recebido. Encontra-se à disposição na página da comissão da internet. A ordem do dia de hoje está dividida em duas partes. Senhor presidente, eu queria levantar uma questão de ordem, por favor. Por favor, deputado, qual a sua questão de ordem? Senhor presidente, o artigo 50 estabelece que a ordem da reunião, que prevê audiência pública, como é o caso aqui, recebendo hoje o ex-deputado governador, que está presente, colega do parlamento, é importante a gente ter audiência, que é o rito de todas as comissões. Depois de concluída a audiência, a gente ter a audiência normal, ordinária. Eu estava ausente da última reunião devido a uma missão diplomática que estava fora do país, no Mercosul, e houve uma confusão, misturando o debate com a pauta ordinária. Então é importante fazer essa separação. A audiência pública, que já está o convidado, depois da audiência a gente ter a nossa reunião ordinária com pauta. Isso é muito importante. Gostaria da anuência de Vossa Excelência. Ok, exatamente isso, matéria já atendida. Presidente, eu estou com dificuldade de me conectar no sistema, não sei se sou só eu ou outros parlamentares para me inscrever. Eu não sei se eu poderia fazer daqui a inscrição, porque eu de fato, ele carrega, mas não me dá a oportunidade, tá? E também dizer que a ata... Autorizo a inscrição... Autorizo a inscrição do deputado Lucas Redecker. A ata está disponível no sistema. Quem quiser fazer a correção, faz. Quem poderia ler, e eu acho que é de bom tom dispensar a leitura. Ok. Presidente, de ordem, senhor presidente. Presidente, Nilton Tato também, mesma dificuldade. Ok. A ordem do dia de hoje está dividida em duas partes. Audiência pública, deliberação de requerimentos. Informo que haverá apresentação pelo relator de relatório da diligência realizada no dia 29 de maio. Daremos início agora à audiência pública da CPI. Eu pedi uma questão de ordem. Também tem uma questão de ordem, senhor presidente. Com base no artigo 95, parágrafo 7º. O deputado que quiser comentar, criticar decisão do presidente ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos à hora do expediente. Eu gostaria de requisitar os 10 minutos para que eu pudesse comentar decisão de Vossa Excelência, negando ontem minha questão de ordem. Eu gostaria de contraditar aqui, senhor presidente, que essa matéria é matéria de plenário, não é de comissão, tá? Que o senhor levasse em consideração. Eu vou responder a sua questão de ordem, deputada. Ressalto que a previsão do artigo 95, parágrafo 7 do regimento interno é aplicável apenas ao plenário da Casa. Não é não. Outra interpretação não pode haver, tendo em vista que o dispositivo prevê o uso da palavra para criticar a decisão em questão de ordem proferida na sessão anterior por 10 minutos, a hora do expediente. Nesse sentido, a questão de ordem número 303, 2008, reforça esse entendimento, ressaltando inclusive que, mesmo no plenário, o dispor do artigo 95, parágrafo 7º, seria cabível apenas às sessões ordinárias, já que as sessões extraordinárias não contam com o expediente. Nas sessões ordinárias do plenário, o expediente é um momento extenso, com tempo específico composto por diversos autos.
feita a leitura das comunicações, correspondências e outros documentos recebidos. O regimento prevê que, em seguida, segue-se tempo para as breves comunicações ou discursos pelos deputados inscritos, conforme o caso, nos termos dos artigos 81 e 87, dentre outros. Já o expediente das comissões constitui ato único, cujo objetivo é a sinopse da correspondência e documentos recebidos e a comunicação das matérias distribuídas aos relatores, como disposto pelo artigo 50, não havendo previsão regimental para que se possa sobrepor a isso, usa a palavra pelos membros do colegiado. Nestes termos, indefiro a questão de ordem. Daremos início agora à audiência pública. Está fechado. Subsidiariamente se utiliza isso nas comissões, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça. Presidente, questão de ordem baseada no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, associada ao Só um minutinho, vamos escutar a parlamentar, por favor. Artigo 33, parágrafo 2º do Regimento Interno, que tratam do princípio regimental de proporcionalidade partidária e de representação de minorias. No artigo 23 do nosso regimento, senhor presidente, é um artigo que afirma que nas comissões haverá representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares. E também há, senhor presidente, na regra geral da constituição de comissões temporárias, inclusive comissões como essa, como CPIs, parlamentares de inquérito, lá no artigo 33, no parágrafo 2º, que deverá ser observado o rodízio entre as bancadas não contempladas. Soma-se a isso, senhor presidente, uma jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre as comissões parlamentares de inquérito. É longa, é um mandado de segurança de número 24847, de relatoria do ministro Celso de Mello, e eu queria ler só um trecho que diz respeito ao que a gente está tratando aqui. O direito de oposição, especialmente aquele reconhecido às minorias legislativas, para que não se transforme numa prerrogativa constitucional inconsequente, há de ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a sua prática efetiva e concreta. Então, senhor presidente, ainda há, no artigo 226 do nosso regimento, que é papel de qualquer parlamentar oferecer proposições, deliberar sobre qualquer matéria, ter participação plena sobre os temas da comissão. Todas essas normas, senhor presidente, não dizem respeito apenas ao direito de a gente estar presente com números em comissões, mas, sobretudo, a prerrogativa de integrar os colegiados votando, sendo votado e tendo, como diz a própria decisão do Supremo, instrumentos de atuação que viabilizem nossa prática efetiva e concreta. Obviamente, como vocês podem perceber, a minoria nessa comissão é formada por uma oposição à tese do agro, que é a tese da maioria dos senhores, que é a tese do agronegócio, do latifúndio agroexportador e oposição à luta pela reforma agrária. Ocorre que, na pauta dessa reunião, de todos os requerimentos que estão colocados, há poucos da oposição e do nosso partido, senhor presidente, não há nenhum. Aliás, só houve um requerimento do PSOL aprovado. Inclusive, temos nessa pauta a proposição de que a gente solicite um inquérito policial referente à região do Pontal. Na conversa lá com o delegado, vocês souberam disso, foi apreendido numa região, numa área de latifúndio, 2 espingardas, armas, 2 fuzis. Por que os senhores não, já que tem 4 requerimentos relativos à região, para respeitar a proporcionalidade, não também acatam o requerimento do PSOL para investigar conflito no campo dentro do latifúndio? Senhor presidente, contradita a questão de ordem. Só um minutinho, vou responder a deputada. Isso não compete a esta comissão. Deverá ser levado à presidência da Câmara. E a organização do trabalho é responsável pela pauta. Indeferido. Indeferido. Esclareço que essa... A senhora escutou que foi indeferido, deputada? A senhora escutou que foi indeferido? Eu já respondi. Obrigado. Esclareço que essa matéria está vencida. Vamos dar prosseguimento à reunião. Esclareço que esta audiência cumpre decisão do colegiado em atendimento ao requerimento 143/2023.
Convidado, o senhor excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Convido também à mesa a primeira-dama de Goiás, senhora Gracinha Carvalho Caiado. Obrigado pela presença. Ressalto que o nosso convidado comparece à reunião... Presidente, vamos dar continuidade com a sessão. Requerimento aprovado. Queridos, eu não quero ganhar no grito. A deputada vem com jurisprudência pra cá. Ela não pode passar, ela que recorra no Supremo para ganhar jurisprudência, senhor presidente. Aprovação de requerimento depende da maioria, não do presidente. Eu tenho outra questão de ordem. Recorram a CCJ, já foi indeferido. Eu tenho Recorram a outra CCJ, questão pronto. de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 5º da Constituição. Eu só grito quando desligam o meu microfone, mas eu estou baseada no regimento. Caso os senhores não leiam o regimento, eu não posso fazer nada. Presidente. Questão de ordem baseada, senhor presidente, com todo respeito, na Comissão de Educação, 33, parágrafo 1º. durante o período da Comissão de Educação, hoje pela manhã, a que deputada tá Talíria, que está tumultuando aqui a sessão. Presidente, ela pediu uma Durante questão de ordem. Só um minutinho. Deputada Abílio. Deputada Abílio. Deputada Abílio. Só um minutinho. Só um minutinho. A deputada tinha pedido a questão de ordem anteriormente. Por favor, deputada Talíria. Sim, vamos só escutar. Qual é a sua questão de ordem, artigo, deputada? Desligado. E repõe meu tempo, por favor. Obrigada. Gente, quer fazer um videozinho, presidente, para depois postar na internet lá. O jogo da democracia, ele tem uma norma, e a norma é o regimento, é a Constituição. Vamos ter fazer um calma, videozinho e colocar na internet daqui a pouco. Artigo, eu já falei algumas vezes, eu vou repetir, senhor presidente. Artigo 33, parágrafo 1º. E eu vou explicar do que se trata essa questão de ordem, senhor presidente. Lá no parágrafo 3º, desculpe. A participação do deputado em comissão temporária, ela deve se cumprir sem prejuízo de suas funções em comissões permanentes. Ocorre, senhor presidente, meu tempo não está contando, ocorre que, diferentemente do que foi verbalizado no início dos trabalhos, na primeira reunião pelo presidente, na reunião de instalação, que essa CPI se reuniria às terças, que a gente praticamente não tem comissão permanente nas terças, e às quintas, mesmo caso, no período da tarde, na tarde de terça e às quintas pela manhã, o acordo de procedimento, que apenas foi divulgado e que eu me recordo, se eu pode me corrigir se eu estiver errada, não foi submetido à discussão pelo colegiado, tornou regulares as reuniões das quartas-feiras. E isso, no nosso ponto de vista, representa, sem a menor dúvida, um prejuízo à nossa participação em comissões permanentes, sendo, obviamente, uma violação, eu vou repetir para quem está dizendo que eu estou só gritando, ao artigo 33, parágrafo 3º. Eu vou dar só um exemplo, senhor presidente. Hoje, eu sou membro, por exemplo, da Comissão de Educação, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Cultura. Todas essas comissões, é possível você acumulá-las. Agora, nesse momento, está acontecendo uma votação na Comissão de Cultura. As quartas à tarde é o dia que mais tem comissão permanente funcionando. E tem outras, gente, comunicação, direito das mulheres. Veja, se nós entendemos que a CPI é uma CPI importante para investigar possíveis consequências dos conflitos que envolvem a questão da terra. Mas para os senhores criminalizar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mesmo do ponto de vista dos senhores, que é o ponto de vista de quem é financiado pelo agro, do ponto de vista de quem está relacionado, muitas vezes, à grilagem de terra, ao garimpo ilegal, mesmo do ponto de vista, os senhores propuseram uma comissão que inviabiliza a participação de nós, deputadas e deputados, em outra comissão permanente das quais somos membros e membros. Aí eu queria assim, ou essa comissão é só palco, não serve para nada, não é sério, não é a valer, ou a gente vai ter que abrir mão da prerrogativa para a qual fomos eleitos e eleitas de estar em comissões permanentes. Então, senhor presidente, eu peço para Vossa Excelência, para que a gente possa fazer um bom debate sobre a concentração fundiária no Brasil,
sobre produção de alimento orgânico, sobre a violência no campo que chega no trabalhador rural sem terra e que temas tão bem tratados pelo MST. Eu peço, senhor presidente, para contra-argumentar, para que possamos estar plenamente nessa comissão parlamentar de inquérito, que a gente retome as reuniões de quartas-feiras para quinta-feira, porque assim a gente não vai ferir o regimento da casa nos artigos que eu já mencionei aqui. Obrigado. Presidente, nós estamos aqui para trabalhar, presidente. Preferencialmente terça e quinta. Nós temos aqui a condição de trabalhar. O senhor pode determinar na terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira, não tem problema. Presidente, eu pedi a quem não quer trabalhar vai desligar, aqui é lugar de artigo trabalho. 175 e artigo 5º do Código de Ética. Eu pedi a questão de ordem. Eu quero trabalhar, eu quero estar em todas as comissões que eu sou membro. Obstruindo junto com a gente. Parabéns. Atenção, atenção. Agradecer a presença de todos. Vamos iniciar a nossa sessão. Os deputados, estou respondendo, os deputados escolhem as comissões. Esta matéria não é pertinente. No estrito cumprimento do artigo 41, referente às prerrogativas do presidente, em especial quanto à questão de ordem da reunião e ao uso da palavra, informo ao plenário que esta presidência seguirá estritamente o que determina o regimento. Assim, informe então, nos termos do artigo 95 e seus incisos, não será concedida a palavra para questões de ordem fora do assunto relativo à ordem do dia, questões de ordem que não indiquem claramente qual é a dúvida regimental a ser dirimida, questões de ordem que não indiquem especificamente os dispositivos objeto da dúvida regimental ou constitucional, questões de ordem sobre matéria já vencida. Com a palavra o governador Ronaldo Caiado. Questão de ordem de... e artigo 114, e também com o artigo 265 do Regimento Interno da Câmara, combinado com o disposto na Lei 12.527, de novembro de 2011, que trata do direito fundamental de acesso à informação, a que se subordina também essa comissão. Formulo, então, a minha questão de ordem. O artigo 37 da Constituição, ao tratar dos princípios da administração pública, ele diz que o meu microfone está bem baixo, presidente. Se puder aumentar, eu agradeço. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 70, diz que a administração direta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, terá que fazer as aplicações das leis, renúncias de receita e etc. E a lei de acesso à informação me garante o direito de controle social, então eu vou às perguntas que são parte da pauta do dia de hoje, relativos às diligências que as nossas comissões que a nossa comissão deve fazer e também a diligência da última segunda-feira. Questiono. As questões de ordem estão sendo protelatórias, indeferido. Com a palavra, governador Ronaldo Caiado. Tem um inquérito contra o senhor na PGR por cortar o microfone de deputado. Senhor presidente, senhor presidente. Provas contra o senhor presidente. Que está aberto, Vossa Excelência. Que medo da fala do governador que eles têm aqui, né? Impressionante. Eu ia começar a fazer esse é o governador da diligência. De novo hoje. Senhor presidente, a questão de ordem sobre a pauta. Vocês têm medo da fala do governador? Eu ainda não fiz a minha pergunta. Presidente. Vai criar um eu ainda não tinha feito a deputada é advogada. Eu li os artigos da Constituição e do regimento que amparam a minha pergunta. Presidente. Vou fazer a minha pergunta. Meu microfone A senhora recorra ao presidente da casa. Indeferido. Recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra. Deputada, recorra ao presidente da casa. Indeferido. Matéria vencida. Com a palavra.
Nem sequer ouviu a questão de ordem. Senhor presidente, senhor O autoritarismo é reconheço o regimento, senhor presidente. Cumprimentar aqui o senhor presidente da CPI do MST. Senhor presidente, ele corta meu microfone. Depois não sabe que a PGR está nas costas dele. Senhor presidente, senhor presidente e senhor governador. Você não ouviu a minha questão de ordem para poder indeferi-la. Eu estava lendo os artigos do regimento que embasam a minha questão de ordem. E eu vou terminar. Me desculpa, senhor. Governador Caiado, não tenho nada contra o senhor. Eu mal conheço o senhor. O problema é que esse presidente cortou a palavra de uma deputada enquanto ela fazia a questão de ordem. Eu havia lido somente os artigos do regimento. Autor do requerimento, deputado Gustavo Gaia, aos senhores deputados federais, às senhoras deputadas federais, a toda a imprensa aqui presente, agradecer essa oportunidade de poder voltar a casa, depois de quase 5 anos, aonde aqui eu passei 20 anos da minha vida nesses debates, em comissões e em plenário, e mais um mandato como senador da República, e agora com 2 mandatos como governador do estado de Goiás. Eu quero agradecer aqui a iniciativa do deputado do meu estado, Gustavo Gaia, e a votação aqui do convite que me foi formulado para que nós debatêssemos um assunto que é de alta relevância, apesar de que realmente isso aí já devia ter sido superado, essa discussão, até porque me lembro que iniciei esse debate em 1985, onde nós vivíamos um momento muito delicado no Brasil, que foi a presença, aí sim, do MST nas ações de invasões de propriedades rurais. Mas antes de eu entrar exatamente no detalhamento, eu quero trazer aqui um fato que é relevante, que todos nós precisamos saber. É a origem. O MST, ele não nasceu por acaso. Eu, primeiro, tenho que me identificar. Eu sou médico, sou católico, apostólico, romano e praticante. Então, deixar bem claro a vocês que o que nós vamos falar aqui é exatamente a origem de um movimento. Desde 1965, mais ou menos, criou-se uma linha de raciocínio da teologia da libertação, encabeçado aí pelo Leonardo Boff, que era o grande mentor intelectual, apesar de terem outros, mas ele foi o que teve a maior repercussão diante dessa tese, ou seja, levar teses marxistas como se elas fossem ali uma tese social. E nós vimos que esse processo avançou. E, para alegria nossa, o Vaticano decidiu, por unanimidade, depois de levantada ali as práticas, as incitações feitas e a promoção da pastoral da terra totalmente desviada da linha da Igreja Católica, ele foi punido ali durante, se não me engano, em 1985, mais ou menos, ele foi punido com silêncio obsequioso. Ele passou a ser proibido a falar pela Igreja Católica. Isto aí foi realmente uma decisão de João Paulo II. Mas João Paulo II era de qual país? Da Polônia. O homem que viveu a truculência do comunismo. Sofreu na pele o que é o marxismo. Ali viu as maiores atrocidades acontecerem com seu povo. E João Paulo II foi um homem que, sem dúvida alguma, se sensibilizou e realmente impôs a Leonardo Boff esse silêncio que prevaleceu durante todo o tempo, mas, tem um mas,
Leonardo Boff, ele criou ali uma linha de raciocínio e também essa linha de raciocínio ela proliferou. E alguns estados, posso citar aqui o interior do estado de São Paulo, criou escolas, discípulos dessa tese, para que travestidos ou de pastoral da terra, ou muitas vezes de defensores da pobreza, eles se colocavam para poder incitar as pessoas a poder promover as invasões e tentando, dentro de uma narrativa de expor à sociedade, que ali eles estavam ajudando o projeto de reforma agrária e que ali eles haviam recebido uma autorização de poder julgar e poder punir o cidadão como se eles estivessem vestidos de uma prerrogativa que nenhum cidadão no regime democrático tem, que é de legislar, julgar e punir. E eles simplesmente decidiam quais propriedades deveriam ser invadidas. Neste momento, nós, produtores rurais, ficamos ali totalmente diante daquele fato ocorrendo no Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo, e em 1965 nós nos reunimos e criamos a União Democrática Ruralista, conhecida como UDR. E eu a presidi durante todo o tempo, até 1988, quando aí sim se deu a promulgação da nossa Constituição brasileira. Mas por quê? Primeiro porque a CNA, como a Confederação Nacional da Agricultura, ou os sindicatos rurais, eles, por norma legal, eles não podiam discutir e nem promover eventos, já que era uma concessão do Ministério da Agricultura e eles não podiam se envolver no processo de debate político. E daí a necessidade de nós criarmos uma entidade que tivesse estatuto. Primeiro ponto. Então, nós éramos uma entidade legalmente constituída e, como tal, com estatuto, com presidente, com diretor, com origem do dinheiro. E todos vocês, imagino que aqui os com mais idade aqui se lembram, que nós promovíamos os nossos leilões para que nós pudéssemos arrecadar e dar transparência aos nossos gastos, porque sabia muito bem que nós precisávamos de debater, mas um debate no campo da democracia. Nós não íamos entrar no jogo, tá certo? Até porque, modéstia à parte, se tive a oportunidade de estudar, de me especializar e também de estar ali à frente também da universidade, do Hospital do Fundão, com muitos anos passei operando e ao mesmo tempo dando aula, eu não ia de maneira nenhuma baixar o nível para ser um enfrentamento no campo de invasão, já que isso aí era o que eles desejavam, por não terem ali um conteúdo consistente para debater por uma falta completa de argumentos e simplesmente se intitulando ali com prerrogativas de poder invadir, saquear, sequestrar, matar, botar fogo, interromper rodovias, enfim, tudo isso era, naquele momento, o Brasil assistia aquilo e eles relatavam como se aquilo fosse para o atendimento das pessoas mais carentes e mais humildes. No decorrer do tempo, nós fomos solicitando a origem do dinheiro do MST. Nunca teve origem. Insistimos que o Banco Central nos desse as organizações europeias que repassavam dinheiro para o MST. Infelizmente, não conseguimos chegar a elas. E, de repente, num ato assim como, talvez, da
da multiplicação dos pães, o dinheiro brotava e realmente o MST cada vez tinha mais poder de mobilização, estrutura para poder ali se armar e poder invadir as propriedades rurais no país. Com o nosso movimento, nós passamos a debater o assunto, ou seja, trazer o assunto para o debate. E que a beleza do parlamento é o debate. Eu acho que o regimento, eu por ter passado aqui 20 anos na minha vida, se tem algo que eu me dediquei na minha vida é regimento. Modéstia à parte, eu sei regimento. E também sei que muitas vezes, para procrastinar uma sessão, é esperando com que o presidente chame a ordem do dia para que não possa continuar. Então, lógico que nós sabemos de todos esses artifícios regimentais, mas eu agradeço por ter tido a oportunidade de falar aqui agora. E com isso, dizer a vocês que nós fomos, então, conscientizando e levando a formação política onde o produtor rural não tinha esse hábito de poder discutir e nem se posicionar politicamente. Não tinha. Até porque o meu primeiro mandato como deputado federal era a bancada ruralista e hoje a Frente Parlamentar da Agricultura, que é presidida pelo Pedro Lupion, filho, tá certo, do meu colega à época, Abelardo Lupion, que nós iniciamos esse movimento pelo Brasil, caminhando todos os estados e reestruturando a classe rural para que ela tomasse consciência política e se posicionasse diante daquilo que era um descumprimento completo da lei, mas nós estávamos diante de um governo relativamente fraco, que Tancredo Neves havia morrido, Sarney assume o governo, o presidente do INCRA chamava, se não me engano, Nelson Ribeiro, é isso mesmo, e que passava ali a dar ordens para e baixar decretos desapropriando, ao ponto, não sei se tem alguém aqui do Paraná que desapropriou Londrina. Bom, motivo esse que, a partir daí, nós começamos a refutar tudo isso, e aí sim ocupamos o espaço no debate na mídia. Eu lembro que o Ricardo Salles era bem novinho ainda, quando estava comigo em debates lá nas televisões, em São Paulo, andando pelo Brasil todo, e mostrando essa realidade, que ela era totalmente sem nenhum fundamento em nenhum país do mundo. Se você for buscar isso em 1985, já era uma anomalia, já era uma má formação congênita. Veja bem isso em 2023. Quer dizer, é algo que realmente não teria sentido mais nós estávamos discutindo hoje, porque com a promulgação da Constituição, e aí sim, esse assunto ele foi pacificado do ponto de vista de normas que regem uma democracia. Não é a vontade de cada um. Tá? Eu me lembro que no Roda Viva, eu fui o segundo naquela época a ser entrevistado lá, foi quando eu disse, tudo bem, então tem um movimento aí de 100 bancos, tem movimento de 100 grandes empresas, tem um movimento que cada um se intitula como desejar. Ora, o que nós sabemos em relação a este assunto é que esta tese ela foi usada, num primeiro momento, para implantar um sistema, ou seja, uma doutrina marxista no país. Essa é a verdade, nua e crua. E quem disse isso foi o próprio João Paulo II, que era papa polonês. Então não estou inventando, eu sou o autor dessa tese. Se querem criticar, critique João Paulo II, não o Ronaldo Caiado. Então, essa é a origem. A partir daí, São Paulo iniciou-se um movimento muito forte na criação e na doutrinação de jovens para que fossem levados a outros estados com essa tese de alavancar essa ideia de que não se podia respeitar
as leis, não se podiam respeitar as escrituras, não podiam respeitar as definições de propriedade privada, e eles poderiam, diante de qualquer tipo de argumentos, como, não, isso aqui foi invadido, mas a escritura está aqui, não, mas ela não vale. Não, esse cidadão aqui está devendo no Banco do Brasil, e como tal, a propriedade dele já não é dele mais, eu estou no direito de invadir a propriedade dele. E tudo isso foi levando com que nós contratássemos bons advogados, constitucionalistas, e fomos derrubando tese a tese, já que a Constituição havia nos conferido a prerrogativa de terras, direito de propriedade, ser reconhecido entre normas constitucionais. Então, depois legislamos sobre essa matéria. Mas, infelizmente, no decorrer de todos esses anos, o MST deveria ter aprendido um pouco de que realmente nós vivemos numa democracia. E é inaceitável as pessoas quererem impor suas vontades acima daquilo que a lei determina e delimita como parâmetros de convivência entre nós como cidadãos brasileiros. E insistem alguns em querer trazer para o debate a desqualificação do produtor rural, tentando sempre satanizar, demonizar a figura do produtor rural, sendo que, na verdade, nós sabemos, e quando iniciei meu primeiro mandato, me lembro bem que o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Veja bem, o Brasil produzia 60 milhões de toneladas de grãos. Naquela época, me lembro do movimento nosso aqui, de uma CPI que foi feita do endividamento rural, onde o setor rural não conseguia quitar suas dívidas de tantas letrinhas e reajustes que existiam sobre seus empréstimos bancários. E com isso, nós, naquela época, éramos simplesmente importadores. O Brasil hoje é um país que vai ultrapassar 310 milhões de toneladas de grãos, cinco vezes mais do que quando eu cheguei a essa casa, e que hoje é um país que é referência no mundo pelo seu código florestal, pela a sua capacidade de produtividade e, ao mesmo tempo, pelo respeito àquilo que é a convivência com seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, no retorno que é dado à sociedade e à qualidade de vida no interior. Se não fosse a agropecuária brasileira, o que seriam dos mais de 5.575 municípios? Vamos dizer, retire os grandes municípios, a maioria de médios e pequenos municípios, como sobreviveriam se não fosse a agropecuária brasileira? Então, o MST, ele realmente perdeu o sentido. A sociedade acordou. Como dizem os mais jovens, caiu a ficha e viu que era algo que não tinha sentido produzir aquela sensação de que, olha, o Brasil não tem um programa de reforma agrária. Então, vamos para a realidade. Um relato rápido. Só no meu estado nós temos 405 assentamentos. 405 assentamentos. Nós temos ali 24 mil famílias assentadas. Só no momento em que eu cheguei ao governo, é que nós fizemos ali um convênio com a Ambev para atender ali os assentados. Produziam mandioca, a Ambev compra, produz-se ali a cerveja, que chama Esmera, em homenagem ao Palácio das Esmeraldas, para que aquele produtor rural pudesse ter a garantia de uma renda que o mantivesse na região. Eletrificação rural, feita por nós. Apoio da Emater, que é a parte técnica do governo, e agora, no maior projeto que eu gostaria que os deputados aqui pudessem
nos visitar um dia, que é no Vão do Paraná, a região do Nordeste goiano, que é a região mais pobre do estado, onde nós estamos instalando ali 2.000 famílias com irrigação da fruticultura, onde nós fazemos o primeiro plantio de maracujá para ter um retorno mais rápido, e a metade da área, isso aí em glebas de 3 a 4 hectares, de manga, e depois vamos variando os plantios, semelhante àquilo que se implantou em Petrolina e Juazeiro. Nós estamos implantando aqui a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília, no sentido nordeste do estado de Goiás. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas vivem lá com a média familiar menos de R$500 por mês. Média familiar, não é por pessoa. Família, R$500. Essas pessoas foram lançadas ali ao Deus dará. Nenhum apoio foi dado. Nem via de acesso, nem prática, nem capacidade de mecanização, nem muito menos condições de sobrevivência, já que não tinha nem luz elétrica e muito menos água tratada. Teve um depoimento de um assentado que realmente me chamou a atenção, que foi dirigir a mim e dizer: governador, por favor, traga energia elétrica aqui para a região, que é fundamental, que eu sou diabético, eu uso insulina, eu tenho que de 2 em 2 dias ir, tá certo, ao posto de gasolina que está a mais de 30 quilômetros daqui para comprar gelo para preservar a minha insulina. Então, tudo isso é algo que é importante que seja dito, que instalar a pessoa no campo não é jogá-la no campo, não é largá-la no campo. Se é tão perto aqui, eu quero mostrar aos deputados que vão lá, vamos andar lá, vamos chegar lá. Não tem atividade alguma. Só numa cidade tem 2.300 famílias, Flores de Goiás. Então, é isto que nós precisamos de entender, que as pessoas não podem se intitular como se fossem protetores dos pobres e dos desassistidos. Isso é falso. Essa teoria é uma teoria, realmente, que ela contrapõe tudo o que o mundo deseja neste momento. Dizem que certa vez um grande estadista chegou e recebeu um outro de país que realmente vivia no populismo e coordenado pelo marxismo, e ele dirigiu-se ao primeiro-ministro da Alemanha e disse: até o final do meu mandato, eu vou acabar com todos os ricos no meu país. E o primeiro-ministro alemão disse a ele: e eu, até o final do meu governo, vou transformar todos os alemães em pessoas ricas e capazes de serem independentes de governo. Este é o sentimento, é o princípio maior. É levar dignidade, oportunidade de emprego. É realmente dar às pessoas aquilo que as pessoas precisam. Não é... Porque é muito bonito aqui no ar-condicionado, maravilha. Aqui a pessoa dizer: olha, porque a reforma agrária? Vamos comigo para Flores de Goiás, vamos lá para Alvorada, vamos lá para Monte Alegre, vamos lá para Teresina, vamos lá para essa região que eles estão vivendo, para você ver se é digno as pessoas viverem daquele jeito. Então, gente, isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Não tem nada mais que seja o uso do cidadão como massa de manobra do que essa tentativa de querer se rotular defensor de pobre. Defensor de pobre é quem usa a estrutura de governo para dar dignidade, educação de qualidade, segurança, condições sociais para vocês poderem viver e poderem ter salário digno. Eu comemoro no meu estado, não é o número de pessoas que estão dentro dos programas sociais, não. Eu comemoro em Goiás é o número de famílias que eu tiro da condição de pobreza e os coloco na condição de produção de renda. Essa é a realidade que se busca.
é dar uma educação de qualidade. Pergunto, vejam em Goiás se tem alguma escola pública de Goiás que não seja referência no Brasil. Não tem uma escola que não tenha ali toda a estrutura de informática, que não tenha estrutura ali, laboratório de física, química, biologia. Alguns até com laboratórios de robótica, o maior número de laboratórios de robótica no Brasil. O número de escolas em tempo integral, a estrutura de alimentação correta. É isto que é dar dignidade, é assim que é construir um país. Essa tese amanhã de que o cidadão tem que ser imposto num pedaço de terra, é saber se a vocação dele é aquilo. Ele é pobre, mas ele quer ser amanhã um profissional numa área, seja lá como a minha, médico, engenheiro, advogado, ou se não, fazer um curso profissionalizante numa área. Quem falou que ele quer ficar ali na terra? Agora, ele quer ficar ali jogado sem ter a perspectiva de produtividade alguma. E as pessoas dizerem, olha, está resolvido. Então, eu sou governador agora, eu posso fazer o convite e levar vocês aqui, que defendem a reforma agrária, para mostrar o que é que vocês fizeram com 24 mil famílias no meu estado. É isso que eu quero mostrar. Agora, eu quero saber se vocês, ao verem a realidade estampada, se vocês ali defendem que o cidadão seja simplesmente escondido das ruas das grandes cidades e lançadas lá no esquecimento do meu Nordeste goiano. Nós precisamos de ter transparência nas nossas ações. A sociedade, ela não admite mais demagogia, populismo. A sociedade não admite mais entidades que não se explicam perante a lei. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade. Ele não tem estatuto. Ele não tem pessoa física que representa. Não tem CPF. Não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento? Ah, mas existem outros que talvez tenham um comportamento diferente do MST. Gente, quando eu comecei, o Rainha era o grande líder político do MST. Ah, mas comete um crime. Aí vai criar uma outra linha. Mas tudo é ramificação da mesma base. Onde eles não têm nenhum compromisso com a transparência. Zero com a transparência. E tem mais. As invasões foram usadas em muitos estados, tá certo? Primeiro, para ser ali ponto aonde nem a polícia podia entrar. No meu estado de Goiás não tem isso. A minha polícia circula em todos os lugares. Não tem nenhum lugar que tenha barreira para a polícia no estado de Goiás. Zero de barreira. Não existe. Aonde as pessoas que faziam tráfico de droga se resguardavam nesses falsos assentamentos, tá certo? De ocupações que eram feitas para dali levar adiante aquilo que era o tráfico de drogas, que passou a ser também uma das fontes. Por favor, estou falando. Eu estou falando. Ainda não tem. Eu comecei às 15h15. Então ainda tem mais 10 minutos para concluir. Eu conheço o regimento. Então, eu conheço o regimento. Tem meus 20 minutos. Então, nós não podemos admitir que essas pessoas venham aqui dizer que eles ali estão cuidando de pessoas pobres. Pelo contrário, depoimentos que estiveram aqui nessa casa, onde as pessoas mostraram que são escravizadas dentro do sistema desses assentamentos em muitos lugares do nosso país. Essa é a grande verdade. E outro ponto mais, é importante que vocês busquem governador, a origem. Só passar um dado aqui, ó. Que vocês... Deputado Newton Tato.
nós continuaremos a adotar o critério para prorrogar o tempo do uso da palavra de todos os convidados que necessitarem para elucidar o que se propõe a fazer. Todos os convidados, inclusive o que o senhor fizer, terão abertura para poder falar. Tudo bem. Então, veja bem, então ainda tive aqui, ainda foi prorrogado ainda mais 10 minutos. Então, tudo bem. Gente, tudo bem. Gente, olha aí, veja bem, vem. Calma. Olha aí. Deputado, sente, por favor. Deputado Abílio, com a palavra... Olha aí, gente, olha aí. É isso aí, manda retirar do plenário. Olha aí. Senhor presidente, olha aí. Gente, olha aí. Essa tese aí, olha. Quem já viveu aqui na casa como eu, fica tranquila. Atenção, realmente, polícia, o parlamento não essa pode senhora ficar aí que não é parlamentar, pode retirar. Não pode ficar nesse bate-boca. Gente, eu falo, depois vocês falam, depois eu respondo, aí vocês fazem a réplica, depois eu faço a tréplica, tudo bem. Agora, o problema todo é que bateu o desespero. É o que bateu o desespero. Quer dizer, não tem argumento, só tem que ficar com esse gesto de total descumprimento do regimento da casa. Não é? Mas eu acredito que com o passar dos anos, as nobres deputadas vão respeitar o regimento, interno e também saber quais são as regras estatutárias aqui do Congresso Nacional. Né? Bom, mas para concluir, só para concluir, olha só, eu quero pedir aqui só um minutinho, governador. A comissão parlamentar de só pede para que ela não faça uso da palavra. Para ela não sair, só para permanecer, para que não faça uso da palavra. As parlamentares podem fazer, mas que a assessoria, se todos os assessores fizerem uso da palavra, vai tumultuar. Então, só um minutinho. Deputadas, Abílio, vira para frente. Vocês estão criando confusão. Vamos prosseguir os trabalhos. Deixa eu fazer a pergunta. Vamos lá. Pela continuidade. Para melhor. Pessoal, vamos fazer silêncio agora. Ela permanece. Só solicito que a assessora não faça uso da palavra. Isso. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Deputados, vamos retomar, vamos acalmar os ânimos. O nosso convidado irá agora responder às perguntas dos parlamentares. Chama o cara da segurança pra mim. Não tira. Não retira. Não é para retirar. Ela não vai mais fazer uso da palavra. As palavras serão faladas pelas deputadas. Em conformidade com a decisão da presidência da Casa, não será mais permitida a divisão de tempo para comunicações de lideranças. As interpelações ocorrerão no formato de perguntas e respostas. Será pausado o tempo durante as respostas. O relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações por até 30 minutos. O autor do requerimento terá o prazo de 10 minutos. Cada membro inscrito terá o prazo de 5 minutos. Cada membro não inscrito
Desculpa, cada não membro inscrito terá 3 minutos. Solicito silêncio para o início dos questionamentos. Passo agora a palavra ao relator, deputado Ricardo Salles. Senhor governador, tendo em vista os atos aí de barbárie, eu gostaria de ceder os meus 30 minutos para que o senhor continue a sua apresentação. Por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, continuando aqui. Já foi dito. Acabei de ler isso aí, deputado. Acabei de ler isso. Por favor. Veja bem. Eu quero só aqui agora continuar a linha de raciocínio. Se me conceder o direito à fala, eu quero só continuar a linha de raciocínio em dizer, então, da nossa preocupação em poder, quando aqui estive, legislar para que prevalecessem regras legais para definir critérios de reforma agrária. Segundo lugar, como governador do Estado, passei a me preocupar e também a agir no sentido de que essas famílias assentadas no nosso Estado de Goiás pudessem viver com dignidade e terem ali condições de retirar o sustento para a sua família. Mas vamos agora no movimento que nós estamos também sendo convidados para falar. Um ponto nós precisamos de saber, identificar qual é a fonte de financiamento. Quando eu presidi o movimento UDR, eram doações de gado e também de soja, de milho, de grãos, para que nós sustentássemos o movimento com contabilidade e prestação de contas. Então era feita à luz do dia, leilão à luz do dia. Todo mundo podia ir lá, todo mundo podia arrematar, todo mundo sabia quantos milhões nós havíamos ali arrecadado e como a entidade pagava os seus advogados e, ao mesmo tempo, se mobilizava para vir a Brasília nos debates da Constituinte em 1988, que nós ganhamos. Este assunto é um assunto que nós não ganhamos no grito, não, nós ganhamos no voto. O direito de propriedade está na Constituição, nós ganhamos no voto, no plenário da Câmara e no Senado Federal. Então isso aí, não adianta agora alguém querer revogar a norma constitucional que está lá. A norma constitucional está lá. Não tentem desconhecer a lei e querer sobrepor a lei. Isso é tese marxista. Tese marxista, aonde a pessoa desrespeita as regras constitucionais e se intitula acima da Constituição brasileira. Além do mais, eu quero agora entrar num outro assunto. No meu estado, quando eu entrei no meu estado, as facções comandavam a região aqui do entorno, que Brasília é o maior IDH que tem, e ao mesmo tempo a maior renda per capita, então as facções criminosas vinham todas aqui para a região. Hoje você transita na região do entorno, a qualquer hora de carro, vida aberta, de madrugada, o cidadão mais humilde da região de Goiás pega o ônibus na hora, não é assaltado, não é incomodado, sua casa não é roubada, e nós temos a melhor segurança pública do país hoje, é a do estado de Goiás. Montamos uma estrutura de georreferenciamento de todas as nossas propriedades rurais. Todas as propriedades rurais de Goiás são georreferenciadas. Fizemos uma sala de controle de segurança de todo o setor rural no estado de Goiás. Montamos uma patrulha rural que ela é dotada de todo o equipamento e os profissionais mais qualificados e treinados para poderem chegar nos 4 quadrantes do estado de Goiás
num curto espaço de tempo. Para vocês terem uma ideia, nós derrubamos a criminalidade em Goiás em mais de 80% dos dados de quando eu recebi em 2019. É a tese que eu coloquei. Por favor, meu filho, eu falo, depois você me pergunta. Depois você me pergunta. Deputada, respeite a palavra do nosso convidado. Depois eu lhe respondo. Olha, mas depois eu lhe respondo. Para se ter uma ideia, hoje o produtor rural, ele pode hoje o assentado, o produtor rural, o pequeno produtor, ele pode dormir, morar na propriedade dele. Antigamente ele era obrigado a ir embora para a cidade mais próxima porque ele não tinha coragem de ir lá ficar. Hoje ele tem tranquilidade total. Hoje, vocês podem ter certeza que a única pessoa hoje que tem que andar de carro blindado em Goiás e com segurança triplicada sou eu. O resto da população, todo mundo anda de vidro aberto, podendo transitar a hora que quiser. Por um motivo simples. O dia que eu assumi o governo, eu disse, o bandido muda de profissão, muda de Goiás. E prevaleceu essa tese. Assim foi feito no meu estado de Goiás. Bandido mudou de Goiás. Não tem bandido em Goiás. Essa é uma realidade. E outro ponto. As facções, eu peço aqui 2 projetos de lei, se vocês puderem avançar com eles. Em primeiro lugar, em Goiás, nós tivemos este ano 19 invasões. 19. Nenhuma durou mais do que 48 horas. Nenhuma durou mais de 48 horas. Porque existe um sistema hoje em Goiás que todo o nosso sistema de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, todos nós hoje temos a obrigação de informar ao Comando Central qualquer tentativa que está sendo feita de assentamento na beira das rodovias do estado de Goiás. Tudo isso. Isto é inaceitável. Eu quero aqui fazer um pedido a vocês que realmente redigam um projeto de lei e aprovem para nós tipificarmos esse crime das pessoas que se acham no direito de se apoderar daquilo que é do Estado, invadir ali a lateral da rodovia e causar prejuízo para as pessoas das suas propriedades vizinhas, cortando ali a cerca, matando animais, atemorizando as pessoas que ali vivem. Isto aí, eu acho que vocês vão me dar condições de poder fazer com que essas pessoas também estejam excluídas de toda e qualquer iniciativa de assentamento, como também de receber qualquer contribuição das políticas sociais do governo. Segundo ponto, eu acho que é fundamental nós avançarmos naquilo que é o financiamento do MST. Por que eu quero trazer isso aqui? Porque quem não tem estatuto e não tem identidade é exatamente clandestino. Não pode ser considerado uma entidade que não tenha estatuto e não tenha norma de prestação de conta. Então é clandestino. Se é clandestino, como é que ele faz para poder viver o seu dia a dia? Não é? Porque todos nós trabalhamos para viver o dia a dia. Como é que essas pessoas ficam circulando ali, passando períodos aonde eles estimulam a invasão um dia, vende, daí a pouco invadem uma outra propriedade? Isso em Goiás não tem. Em Goiás, é o que eu disse na reunião da FPA. Em Goiás, todos os meses são verde e amarelo. Lá não tem mês vermelho, não tem mês, nenhuma outra coisa. Todos os meses em Goiás são verde e amarelo. Bom, além do mais, em relação ao financiamento, eu acho sim que essa CPI tem uma finalidade, que é preciso fazer um rastreamento para saber onde é que está a origem desse dinheiro. Eu tenho dito, não é uma vez só, que eu não tenho, quando as pessoas têm noção de regras da democracia, de princípios democráticos, eu não tenho receio
de governos de direita, nem governos de esquerda, nem governo de centro. Eu tenho receio de governos que são ali controlados pelo narcotráfico. Que fique bem claro isso que eu estou dizendo. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. E é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento, como é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização e a quantos assentamentos Deputados, os senhores terão tempo para falar. Vamos respeitar a fala do nosso convidado. Vamos respeitar a fala. Teremos agora já o início das perguntas dos parlamentares. Vamos respeitar a fala do convidado. Por favor, governador. Eu já estou concluindo. Não vou utilizar nem a meia hora que o nosso relator me concedeu, mas só para concluir. E também quantas invasões em outros estados da federação a polícia não pode ter acesso a eles. Isto é uma quebra completa do Estado Democrático de Direito. O Estado está acima de qualquer um que acha que pode botar ali um impedimento para que a polícia tenha acesso ao local que eles estão ali ocupando ou dizendo que estão assentados. Então, é outro ponto que deve dar a todos os nossos policiais total liberdade para que tenham livre trânsito e quem interditar, impedir as forças de segurança a terem acesso a esses locais, realmente deverão ali sofrer as punições legais que vocês vão tipificar em que crime nós devemos incluí-las. Bom, como realmente eu sei que temos aí vários deputados e deputadas que desejam formular perguntas, eu quero, ao encerrar, agradecer muito a oportunidade que tive aqui para poder conversar com aqueles que me sinto ainda muito parlamentar, deputado e senador. Eu adoro o parlamento, adoro o debate, adoro a tribuna. E dizer a vocês que eu tenho uma saudade enorme dessa casa. E também poder ali dizer a vocês que Goiás está à disposição para vocês poderem ver como é que está evoluindo, como está o Caiado é governador do estado de Goiás. E no mais, meu muito obrigado ao senhor presidente da CPMI, ao nosso coronel Zuco, ao relator, deputado Ricardo Salles, e a todos os membros, independente, gente, de posição político-partidária, cada um tem as suas posições, eu respeito, um pergunta, o outro responde, faz a réplica, tem a tréplica, o regimento é bom para nós podermos sempre conviver com esse nível de civismo e de respeito ao próximo. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas podem concordar com as minhas ideias, eu com as dele, mas o debate sempre existiu. E é assim que nós devemos conviver no parlamento. O parlamento não é um lugar de gritaria. O parlamento é um lugar de debate. Quem tiver mais conteúdo, mais argumento, consegue mais voto. Cada deputado é 1/513avos. Cada deputado é 1/513avos. Quem constrói maioria, ganha. E quem ganha, tem direito a festejar. Quantas vezes eu já perdi? Eu vejo o painel, tá lá, eu ganhei, ótimo. Eu perdi, pronto, acabou. Essa é a regra democrática. Se a pessoa ganhou, se a pessoa perdeu. Agora, de repente, as pessoas acham que podem contestar a decisão do painel, pode contestar a decisão da lei, pode contestar a decisão da Constituição. Então, é uma coisa ridícula. Então, não está apropriado para o parlamento. O parlamento, a beleza do parlamento é o contraditório.
Agora, na hora que baixa o painel, eu me curvo. Seja a decisão que for, eu me curvo a ela. Eu acho que essa que é a beleza. É a campanha eleitoral. Acabou a campanha eleitoral, vamos trabalhar para o bem do país. E eu quero aqui, com a minha experiência de vida, concluir mesmo dizendo a vocês, não fomentem o ódio. Por favor, eu aqui falo, não fomentem o ódio. Não fomentem o ódio. Não fomente o ódio. Acalme seu coração. Acalme seu coração. Acalme seu coração. Defenda as suas ideias, mas não da maneira a incitar as pessoas contra. Acalme seu coração. Você vai falar. Você tem 4 anos no parlamento. Fala ao seu. Bom, meu irmão. Acalme o coração. Vamos para o debate. Agora, na hora que der o resultado do painel, vamos respeitar, gente. Não vamos querer achar ali... não vamos querer achar responsável pela derrota. Eu sou homem que já perdi eleições. Já ganhei eleições. Eu nunca fiquei reclamando de nada na vida. Nunca responsabilizei ninguém pelas minhas derrotas. Então, eu acho que a gente tem que ter humildade para poder entender que isso é uma casa de debate. As pessoas têm que se comportar com total educação, com regimento aqui, guiando as normas, se fazem um debate e uma audiência numa sessão aqui. Utilizar o regimento é perfeito. Agora, querer deixar com que o convidado não possa falar é uma deselegância. Então, eu que já sou habituado, diria a vocês, já não sou mais parlamentar pele fina, já tenho muitos anos de vida nessa casa, então eu encerro mesmo dizendo aqui, me colocando à disposição de todos vocês, e eu tenho certeza absoluta que, se Deus quiser, a gente ainda vai encerrar de vez essa discussão de invasão de terra no Brasil. Pelo amor de Deus, não tem espaço. Isso aí é mais retrógrado do que tudo que pode se ter como meta de governo. Isso é o pior das metas que se pode ter nenhum governo. Muito obrigado, uma boa tarde. E você sabe, se eu não tivesse uma pauta às 6h30, eu ficaria aqui até a meia-noite. Não sei se vai ter pauta de plenário, mas estou às ordens. Governador, muitíssimo obrigado. Eu ainda estou aqui no meu tempo, nos meus 13 minutos e 44 segundos. E eu... Não saia do canal sem sua inscrição. Curta e ative o sininho para receber novos vídeos. Compartilhe e ajude-nos a bater a meta de 1000 inscritos.